Bom dia a todos. Jorei. A variação da força espiritual do Jorei. Sempre foi uma das coisas, as perguntas, né? E o porquê dessa variação. Aqui no templo surgiu recentemente uma polêmica, que é bom sempre uma polêmica, né, salutar para a evolução, de que as pessoas do templo têm ministrado o Jorei, mas sem saber o ponto focal. Ou seja, não saber onde é o ponto focal de determinada doença ou de determinada purificação. E realmente existe o ponto focal. Existe o pontinho que, se ministrado o Jorei com bastante concentração, a melhora é muito rápida, né? E consequentemente, perde-se menos tempo, né? Pois sabedor do ponto focal. E aí acontece de ter uma certa cobrança por parte da pessoa que recebe para com quem ministra. Pois se a pessoa de lá não conhece o ponto focal, né, a pessoa de cá fica um tanto que triste, né, ou seja, cobrando a pessoa que ministra. Mas no segundo ensinamento de Meishu Sama, o objetivo final, ou seja, objetivo principal, não é curar as doenças, né? Objetivo principal, claro, em consequência, cura a doença. E sim, o objetivo final é o objetivo que todas as religiões procuram. Querem que os seus adeptos atinjam. Ou seja, a comunhão com Deus, a união com Deus. Esse é o objetivo principal. Nosso reverendo nos ensinou bastante sobre como devemos ministrar Jorei, em que pontos, os pontos focais foi ministrado, foi ensinado. Mas também nos foi ensinado com muito mais ênfase a salvação da alma, né? O encontro seu com a alma. Seguindo o Meishu Sama, livro editado por reverendo, já a palavra do próprio título já diz, né? Seguindo o nosso mestre Meishu Sama, tem uma passagem que ele fala, aconteceu algo dentro dele de um arrependimento espiritual, ou seja, de algo que ele deveria mudar dentro dele. E com esse sentimento, foi ao que ele sempre fez aos sábados, que é na feirinha aqui de Puga, na feirinha da Benedito Calixto, e uma senhora colocou no chão um monte de cacarecos, né? E dentro dela tinha um prato, ele relata no livro, que era um imari. Imari é uma porcelana japonesa, com 3 borboletas. E aí ele comprou esse prato, e que ele ficou muito feliz, pois foi uma resposta de Deus ao acontecimento anterior. Ou seja, do que ele meditou, né? O que ele estava sentindo e o que ele precisava mudar. E a borboleta, em várias
culturas, sempre simbolizou a mudança, né? A borboleta sempre, no catolicismo, simbolizou a ressurreição. Aos gregos, simboliza a alma, né? Ao budismo, simboliza o transformar, mudança, e simboliza a coragem de mudar, ou seja, a coragem de aceitar a purificação, a limpeza. Pois ele, no casulo, ele é um bicho muito feio, né? Chega a ser, né? Tem gente que tem pavor, né? Ele fica dentro de um casulo, e dentro desse casulo ele só pensa nele mesmo, né? Ou seja, só pensa em comer. Está protegido no casulo, só pensa em comer e só pensa nele, né? Mas ao sair do casulo, ele passa a ser uma das criaturas mais bonitas, né, desse mundo. E ele passa a voar, passa a não fazer mais, não ter mais contato com a terra, ou seja, ser livre, né, ganhar liberdade. Isso é o simbolismo espiritual da iluminação, ou seja, ganhar um corpo, né, ganhar uma aparência bela, ajudar os outros, ou seja, a admiração das pessoas para com a borboleta é uma virtude, ou seja, um bem que ele faz, né? E aí eu fui procurar esse prato, né? Esse prato seria uma relíquia, ou seja, um tesouro nosso, né? Então fui atrás desse prato. E procurei. Aí achei um prato, né, com as mesmas 3 borboletas, né, no pratinho. Aí eu fiquei muito emocionado, pois achei o prato, né? E falei, esse prato, com certeza é esse prato. Aí, no que eu peguei o prato e virei o prato, ele não era Imari, né? Aí, como não é Imari, era Akutani, era uma outra porcelana japonesa. Aí eu falei, fiquei triste, puxa vida, não é esse. E procurei mais. E eu achei vários pratos com borboleta. Mas não batia com nenhum dessa característica. Seria 3 borboletas, prato Imari, né? Um tinha 4, outro tinha 2, outro tinha a fênix no meio, né? E aí comecei a ver borboleta para tudo quanto é lado. Coisa que eu jamais tinha visto. Eu olhava aquele prato todo dia, mas eu nunca percebi que tinha borboleta no prato. Aí, na frente de Meishu Sama, fazendo oração, me veio que o prato não é importante. O importante é saber dessa mudança, ou seja, dentro de você, né? O importante é aquele momento que você descobriu da importância da mudança. E que os pratos que eu achei é para mim, né? Aí eu achei muita borboleta, então tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Então, essa mudança, ou seja, entendi que o maior tesouro, né, a gente achou que teria que ser esse prato, ou seja, o maior tesouro é os livros, né? Pois lá naquele livro está o sentimento, naquele livro está aquele momento, da emoção daquele momento. É como se trouxesse aquele tempo para agora, né? É muito bonito, tem os 3 netinhos dele ganhou de presente o livro com a dedicatória, né? Na capa da dedicatória, outro dia estava vendo, está escrito assim, filhinha, né?
eu sei que vocês ainda não leem, né? Mas quando aprenderem a ler, leia meu livro e lembre de mim. Quer dizer, o que imortaliza é essa parte escrita, né? Que deixa aquele momento gravado. Por isso, da importância dos ensinamentos de Meishu Sama. Pois ele nos ensina que existe a borboleta. Porque quando a gente não sabe da borboleta, ela passa por nós e a gente não atina, não desperta para nada. Apenas acha bonito e ele passa. Por quê? Porque não leu a parte mais profunda das coisas. E a importância de ler é para que, quando passar a borboleta, você... é isso que ele está me ensinando. Né? Daí a importância de ler os ensinamentos de Meishu Sama para a gente viver aquele momento, aquela imortalidade que é das palavras. Né? E aí, o que passa a importar? Né? Recentemente, esse mês que passou, tivemos uma purificação de um membro bastante grave, né? E dentro dessa purificação, com risco de vida, né? E só que houve dos familiares, a pessoa estar preparado e com uma entrega a Deus pela vida da pessoa. Né? E ao mesmo tempo são pessoas que dedicam, que estão sempre preocupados com outras pessoas e querem ajudar. Então tem um certo lastro, né, na hora. E aí, aquele momento, a gente tem certeza que podia ministrar Jorei no dedão do pé. A pessoa melhoraria. Esse que é preciso entender. Né? Muita gente cobra do Jorei, mas não muda a sua própria... o que está escrito nos ensinamentos. Né? Senão o Meishu Sama não escreveria. Né? Mudança de alimentação, né? A própria poluição, os agrotóxicos, tudo isso influi para que haja decair a vitalidade do ser humano. Né? E a própria atitude da pessoa perante Deus, né? Precisa dessa, né, da borboleta, ou seja, do arrependimento, né? Pois, para esse mundo que nós vamos entrar, há necessidade dessa limpeza. Nós estamos vendo macro no país, as coisas aparecendo, né, politicamente, coisas que faz com que ou nós, né, venhamos a arrepender para trilhar um novo caminho, criar um novo país, né? Senão é como se fosse a derrocada do país, né? Ou seja, o fim do país, né? Se continuarmos assim. Isso no macro. No micro é a mesma coisa. Tivemos aqui, dia 15, o culto do reino do céu na terra. Só que no dia 14, tivemos aqui os membros na preparação, né, do culto. E nessa preparação, foi muito especial, porque, apesar de sermos todo mundo muito diferente um do outro, né, podemos dizer assim, mas que houve uma harmonia no dia 14, véspera, em que todo mundo dedicou, muito feliz, empenhou-se. E
e, ao mesmo tempo, uma fraternidade, uma união, mesmo com as diferenças de todo mundo. Tem um exemplo. Nós estamos numa fase agora, foi feito a Canon, né, que vai para Ribeirão Pires, foi feito em barro, moldado em barro, depois esse molde em barro foi computadorizado, ou seja, vira programa para dentro do computador, para depois ampliar, né? E aí ele entra dentro do computador, aí é trabalhado de novo dentro do computador, para ficar parecido com a argila, ficar idêntica à argila. Depois é feito ela grande, do mesmo molde, só que cresce. No computador a gente consegue crescer ele, e aí o robô vai fazer ele ficar grande. Vai ter o aspecto de 6 metros de altura, né? 5 metros, 67, 567. Para chegar a esse tamanho, estamos fazendo um teste pequeno, assim. Por quê? Porque sabemos que, se conseguirmos fazer pequeno, certeza de que a gente consegue fazer o grande. Então, está sendo feito o pequenininho, para ver aonde que precisa ser ajustado tudo. Isso todo mundo sabe, né? Maquete é um protótipo, né? Eu acho que nosso templo é um protótipo no tamanho pequeno, né? Uma mini sociedade, cada um representando um país, ou seja, uma cultura, ou um povo, né? E dentro do templo, representando o mundo, haver essa harmonia, mesmo das diferenças, né? Por quê? Porque está todo mundo focado em Deus, focado em Meishu Sama, focado em Canon. Ou seja, as pessoas estão, por um motivo, ele para Deus, né? Ele com Deus. Apesar de estar ele com Deus, por estar ele com Deus, a relação que ele tem com as pessoas é da melhor forma possível, pois ele está conectado com Deus, né? Quer dizer, esse é o segredo de uma sociedade nova. Ou seja, de uma sociedade viver harmoniosamente. O que está faltando é todo mundo está na ligação direta, sem a ligação com o alto. Todo mundo ligando direto, né? E aí, você sabe que não dá certo. Sai briga, sai confusão, né? Cada um quer impor o que pensa, né? Quer mudar o outro, mas não quer mudar a si mesmo, né? E acontece isso. Hoje vocês estão aqui, né? Saíram cedo de manhã, precisa encontrar o netinho, precisa encontrar o filho, mas antes veio ligar-se com Deus. E com essa ligação com Deus, vocês vão ter o restante do dia maravilhoso com os seus entes queridos. Podia ter o dia inteiro ligado, podia ir cedo na casa dos parentes. Ah, não, vou ter mais tempo com meus parentes. Mas não vai ser a mesma coisa. Vocês preencheram o corpo espiritual de energia, de luz, e vocês vão agora, né, almoçar com os familiares, e vão bem diferentes, vão recarregados, vão com a bateria cheia. E aí, a cada momento que vocês viverem dessa relação, vai ser bom, vai ser feliz, né? Vai marcar dentro de vocês. Por isso a importância não é porque vocês têm que vir, não é tem que vir, né? Precisa ter sentir o prazer de vir, né? Por entender essa lógica. A parte espiritual, primeiro, né? E com essa ordem feita, tudo dá certo na vida da gente. Então é errado pensarmos, esquecer a era da noite,
pois todos os religiosos sofreram muito. Todas as pessoas que tinham fé foram massacrados, sofreram demais, né? Então, deu-se a ideia de quem opta por essa vida vai sofrer. Vai sofrer a pessoa que não opta por essa vida, né? Pois não está ligado. É aquele faz ligação direta com as pessoas, né? Então, principal ensinamento de Meishu Sama é isso, né? Era do dia. É uma era de alegria. Mesmo arrependimento tem um tom de lamentação, tem um tom de aquela coisa muito pesada. A gente tem um espírito secundário dentro da gente. É erro, pedir perdão, mas mais leve, né? Não tão assim, uma coisa muito pesada que existe, né? Arrastar e se bater, né? Fazer um martírio, né? E ir para esse lado, né? Da era do dia. Existem ensinamentos de Meishu Sama. Ontem foi lido o Salmo todos os pecados a Deus perdoa, né? E também repreende e censura, né? É as duas coisas. Porque quando a gente tem, por exemplo, um pai, se a gente faz uma coisa errada, ele fica bravo com a gente. Fica muito bravo, né? Por bem nosso. Fica bravo, e aí se você pede perdão e você sente esse erro dentro da sua alma, logo ele está sorrindo, né? É mais ou menos isso. Porque as pessoas tendem ao extremo, muito, Deus muito misericordioso, e a pessoa pronta, né? Muito bravo, também a pessoa não sente o amor de Deus. Então, existir um equilíbrio. Meishu Sama começou a trilhar o caminho religioso como Dai Nippon Kannon Kai, ou seja, a grande igreja de Kannon, a grande igreja de Kannon do Japão. Depois foi mudando os nomes e com ele os ensinamentos, né? Ou seja, ele falou muito na época em que o amor de Deus, né, salvar a todos. E no final, os últimos ensinamentos, ele escreve que chegou a hora do julgamento, né? E que esse próprio Kannon muda para Kunito Kotachi no Mikoto, que é a origem, né? Ou seja, a própria justiça, né? Então, essas duas coisas são verdadeiras, né? É importante nós termos essa consciência e ter o equilíbrio, né, de tudo na vida. Pois os ensinamentos de Meishu, aí a importância de ler sempre. Quando a gente está indo, a gente tem a tendência de ir para um lado. E assim, lendo, Meishu Sama recoloca para o meio. Aí depois a gente começa a atender para o outro lado. Aí lê, por coincidência, a gente abre na página e volta para o centro. Ele tem, da mesma problema, ensinamento dos dois lados. Interessante. Um desse daqui e o outro do outro. Aí fala, mas qual que é o certo? Nenhum dos dois é certo. Certo é o centro, é o equilíbrio. Está aí a tendência de muitas messiânicas tomar um rumo. Ou ficar muito rigoroso, ou ficar muito aberto, mas nunca um meio. Tentar achar um meio e sempre trilhar. É a famosa bicicleta. Se você travar o guidão por um lado e tentar andar, você não consegue. Porque você precisa, além de pedalar, além de ir para frente, precisa estar sempre direita-esquerda, direita-esquerda. Aquele micro direita-esquerda
faz com que ande reto. Esse é o segredo. É muito mais cômodo a gente se fixar, é isso, pronto, acabou. Vamos fixar nisso e vamos. Não é bem assim. Existe esse joguinho de cintura. Esse a gente aprende com o tempo. Na leitura de ensinamento, consegue ganhar sabedoria. E principalmente através desse equilíbrio. Agradecer a presença de todos e agradecer aos nossos ancestrais, né, sempre pela dedicação deles também no mundo espiritual, né? Sabemos disso, pois a gente não estaria aqui sem eles, né? E rezando para que eles tenham forças também, né, para que consiga trilhar esse caminho do equilíbrio. Muito obrigado a todos.